Fala aí, concurseiro, concurseira. Estamos aqui nesse dia para te trazer um conteúdo da sua prova na Guarda Municipal de Piripiri ou também na Guarda Municipal de Teresina. É um conteúdo que dá para a gente aproveitar algumas coisas para os dois concursos. Nós estamos falando aqui da Lei Orgânica do município. Hoje, Lei Orgânica do município de Piripiri, certo? Piripiri tem a sua própria lei orgânica, e é justamente, deixa eu pegar aqui para fazer a leitura, a lei orgânica do município de Piripiri tem ao todo aqui, vou fazer aqui para vocês, para não ficar nenhuma dúvida acerca dessa lei. O que é importante a gente tratar dessa lei? Primeiramente, são 198 artigos. Primeiramente, a lei orgânica ela é como se fosse um complemento da nossa Constituição Federal. Nós temos a Constituição Federal, depois nós temos as Constituições estaduais e as Constituições, as leis orgânicas dos municípios. E uma complementa a outra, no sentido de que a lei orgânica ela tem que estar de acordo com a lei estadual e que tem que estar de acordo também com a Constituição Federal, certo? Então, quando nós falamos em lei orgânica do município de Piripiri, eu quero que você memorize, grave os pontos que nós vamos estar trazendo aqui. Essa aula número 1 é uma aula introdutória, onde nós vamos estar explorando pontos importantes para vocês entenderem o que é uma lei orgânica, né? De que forma a lei orgânica é tratada dentro da Constituição Federal. Isso é importante porque nós estamos falando de um concurso de nível municipal, concurso para a Guarda Municipal de Piripiri. Eu tenho certeza que você quer ir conseguir a sua vaga nesse concurso e nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas, para mostrar um caminho, né? Meu nome é Guilherme Salles, já sou servidor público, sou guarda municipal no município de Timon. Então, a gente conhece um pouco aí da atividade, conhece um pouco também acerca de concursos públicos voltados para a guarda municipal, certo? O concurso que eu fiz foi em 2018. Então, basicamente, é a mesma grade curricular dos concursos para guardas municipais em todo o país. Então, com vocês, né, nessa preparação aqui no Instituto Lopes, nós vamos tratar acerca da Constituição Federal, do direito constitucional, direito ambiental e a lei orgânica do município. Não só a lei orgânica, como a legislação do município, tanto de Piripiri como também de Teresina. Nós estamos falando de uma preparação unificada aí para o seu concurso, certo? Vou tentar aqui compartilhar a tela para a gente para ficar melhor, para a gente trabalhar a nossa apresentação. Bom, preparei aqui para vocês. Vou deixar de um jeito que fique bom para vocês entenderem aqui, visualizarem. Vamos ver aqui como é que fica. Só um instante, viu, pessoal? Vamos lá, vamos aqui mesmo. Bom, Lei Orgânica do município de Piripiri. Concurso, é um concurso aí para 100 vagas, previsto, a previsão de 100 vagas. A banca é o Instituto Legatos. E o que nós temos acerca do Instituto Legatos? Na próxima aula, nós vamos trazer questões, né, o máximo possível, do Instituto Legatos e também de bancas que trabalham uma sistemática parecida com a do Instituto Legatos, certo? Qual o objetivo disso? Qual o objetivo de a gente trabalhar dessa forma? É porque eu acredito muito em um princípio, que é o que eu chamo de princípio da repetição. O princípio da repetição, ela vai dizer que você, a partir do momento que repete cotidianamente, diariamente, continuamente alguma coisa, aquilo vai ficar automatizado na sua mente. Então, se você todos os dias faz 100, 200 questões, pode esperar. Claro, né? Fazendo essas questões, trabalhando os erros, também trabalhando os acertos, sabendo o que você está errando, onde você precisa melhorar.
todas essas características sendo repetidas continuamente vão te dar condições, sim, de você ser aprovado no seu concurso público. Na lei orgânica do município, como eu falei, são 198 artigos. Nós vamos trazer os pontos principais, mas a melhor forma de você aprender uma legislação é você aplicando esse conhecimento. Você aplica dentro de um caderno de questões, certo? Eu espero que você tenha um caderno de questões separados, onde você vai estudando por disciplina e você vai visualizando os seus erros e os seus acertos, certo? Nessa disciplina, na nossa disciplina, eu espero que você tenha esse caderno. Tranquilo? O que é que nós vamos visualizar nesta aula? Nós vamos falar acerca, claro, da lei orgânica. Eu quero ler com vocês o artigo 1º. Por quê? Porque o artigo 1º de qualquer legislação é como se fosse um resumo do restante da legislação, certo? Ó, o município de Piripiri, pessoa jurídica público interno, é unidade territorial que integra a organização política, administrativa, financeira e legislativa da República. Bom, vamos lá. Então, o município ele faz parte de uma república. E essa república ela tem uma característica. A República Federativa do Brasil ela é organizada, é tratada como uma união indissolúvel de órgãos de gestão, órgãos e entes políticos que trabalham dentro de um território, tendo um povo. Quais são esses órgãos? Nós estamos falando aqui dos entes da administração pública, né? Que são União, Estados, Distrito Federal e os municípios, certo? São órgãos ou entes autônomos. Órgãos ou entes autônomos. Está aqui na leitura do artigo 1º. Continue na leitura do artigo 1º da Lei Orgânica do município de Piripiri. Comunidade autônoma assegurada pela Constituição Federal, Constituição estadual, e ela vai ser regida por uma lei orgânica. E essa lei orgânica é a expressão da vontade dos cidadãos piripirienses. Não sei se é assim que fala, mas os cidadãos que nasceram em Piripiri, que votaram, que são os cidadãos, aqueles que têm direito políticos, né? Então, o que eu quero que você grave aqui já no artigo 1º? Grave esses tópicos, eu vou passar bem aqui, essa linha azul. Ó. Organização político-administrativa, organização financeira, organização legislativa. Você vai observar que os municípios, e quando eu falo os municípios, nós estamos falando desse artigo 1º aqui, do município de Piripiri, mas tudo que eu for dizer daqui desse artigo 1º, ele vai valer também para o município de Teresina, certo? Teresina também é um órgão autônomo, é uma entidade, um ente autônomo, pessoa jurídica, direito público, de dentro do Estado brasileiro, interno, certo? Tranquilo? Bom, então, esses entes federativos, quando eu falei, lembra? União, Estados, Distrito Federal e municípios, são autônomos e são dotados de quê? Aqui é um ponto importante que você tem que levar para a sua prova. Auto-organização, auto-legislação, auto-administração e autogoverno. Professor, sai da prova. Cai, meu amigo. Cai sim. Auto-organização, auto-legislação, auto-administração e autogoverno. E aí, professor, como é que nós vamos tratar desse assunto aí? Bom, vamos lá. Vamos tratar de cada um desses pontos, certo? De que forma? Vamos falar sobre a autonomia política dos municípios. Como eu falei, é uma característica dos municípios essa questão da autonomia, certo? Então, se eles são autônomos, você tem que observar quais são as características que determinam que um ente é autônomo. Por exemplo, eles têm que auto-organizar-se, auto-legislar, auto-administrar e autogovernar-se. E na sua prova, você tem que ir para a sua prova sabendo a diferença de cada um desses pontos, certo? Cada um desses pontos
desses pontos é importante para a sua prova. Então, vamos lá. Vamos lá. Auto-organização. O que significa auto-organização? Os municípios, eles se auto-organizam por meio da elaboração das suas leis orgânicas, certo? A organização de um município, ela é externada por meio da lei orgânica. É a lei orgânica que vai tratar de toda a estrutura administrativa e política do município. Vai tratar de tudo. Então, essa auto-organização é porque é o próprio município que vai elaborar essa lei orgânica. Não é o Estado que vem lá de cima, uma legislação pronta para o município de Piripiri. Não. Veio os cidadãos de Piripiri, elegeram seus representantes e eles organizaram-se e organizaram o município através dessa legislação. Certo? Tranquilo? Cuidado para não confundir com a autolegislação. E o que é essa autolegislação? A autolegislação é a capacidade dos municípios editarem suas próprias leis. As leis municipais, leis ordinárias, as leis complementares, para tratar, né, regulamentar aquilo que está na lei orgânica, né, que eles se organizaram. Aí é preciso que venham os próprios munícipes, através de seus representantes, e se organize agora por meio de suas legislações, certo? Auto-legislação. O município de Teresina também vai ter essas mesmas características aqui, certo? Aí nós temos a auto-administração, que é o poder que os municípios têm para exercerem as suas atribuições de natureza administrativa, tributária e orçamentária. É os próprios municípios que elaboram os seus orçamentos, né, que arrecadam os seus tributos, que executam as suas políticas públicas, né, de acordo com as características de cada município, né, dentro da sua esfera de atuação, e segundo a repartição das competências constitucionais que nós temos lá na Constituição Federal, certo? E nós temos também o autogoverno. O que se trata o autogoverno? Os municípios eles podem eleger seus próprios representantes. Então, os cidadãos de Piripiri, os cidadãos de Teresina, eles vão eleger ali os seus vereadores, vão eleger ali os seus prefeitos, certo? Por quê? Porque eles detêm essa característica de autogoverno, que é a capacidade dos municípios estarem aí elegendo os seus representantes políticos, certo? Tranquilo? Pessoal, não tenham dúvida quanto a esses pontos importantes da nossa legislação do município, da nossa lei orgânica municipal, certo? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, fazendo a leitura da nossa lei. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Deixa eu ver aqui se deu certo. Deu certo. Aqui nós já fizemos a leitura do artigo 1º e agora vamos para a leitura do artigo 2º. Vou ter que voltar para carregar aqui, senão vai descarregar. Espera aí, pessoal. É rapidinho, viu? Não sai daí, não. A prova de vocês está chegando. Vamos lá. Artigo 2º. Os limites do território do município só poderão ser alterados por uma lei estadual e ainda em função de requisitos estabelecidos em lei complementar estadual, consultada previamente através de plebiscito à sua população. Esse texto é praticamente uma cópia do que nós encontramos na nossa Constituição Federal, certo? Para você dividir, subdividir, desmembrar, unificar, né, fundir territórios municipais, não é de qualquer jeito, não. Você precisa de uma autorização vinda, no caso dos municípios, vinda dos estados. É uma lei orgânica, é uma legislação estadual que vai fazer essa alteração, certo? E aí, aqui foi colocada na nossa lei orgânica que pode acontecer essa alteração no limite ali do território do município de Piripiri, mas tem aqui os requisitos. Quais são os requisitos? Tem que haver uma lei estadual, ó. Tem que haver uma lei estadual, certo? Tem que haver também, anterior a essa lei estadual,
uma lei complementar estadual que vai tratar dos requisitos para que haja uma alteração, e também vai ter que haver uma consulta prévia, ou plebiscito às populações envolvidas, né? No caso, se for mais de 12 municípios, 3, todas elas têm que participar dessa, vamos dizer, dessa consulta prévia, através do plebiscito, certo? Tranquilo? Vamos ver o que diz nosso artigo 3º. Território do município. Quando nós falamos município aqui, é do município de Piripiri. Território do município de Piripiri é aquele definido em uma lei estadual, conforme o que preceitua a Constituição do Estado. A sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade. O município poderá ser dividido em administrações regionais, criadas, organizadas, suprimidas por lei municipal, observadas as disposições da Constituição Federal, Estadual e desta lei orgânica. Professor, me diga aqui, as aulas vão ser desse jeito, lendo artigo por artigo? Também, certo? Eu quero que você memorize o conteúdo. E eu não sei se você vai ler em casa. Eu não sei, você pode estar lendo aqui, eu não estou subestimando vocês. Mas tem aluno que só vem para uma aula como essa e vai para a prova. Então, a gente, aqui do Instituto Lopes, nós nos preocupamos com vocês. Então, vamos fazer a leitura. Você observa aí, não sei se você está vendo do celular, do notebook. Faça a leitura, a gente memoriza ouvindo, memoriza escrevendo, memoriza vendo. As 3 formas de memorização. Então, por favor, leiam depois a legislação, certo? Leiam depois. Tem uma apostila aí disponibilizada pelo preparatório. Então, leiam. Olha, veja aqui o artigo 4º. O município de Piripiri terá como símbolos a bandeira e o brasão. Eu não sei se vocês fizeram concurso da Guarda Municipal de União. E teve uma questão dessa aqui, direito constitucional. E perguntava, né, quais eram os símbolos da República Federativa do Brasil. Quais os símbolos da República Federativa do Brasil. Né? E caiu. Pode ser que caia? Pode, meu amigo. Então, você precisa ir para a prova, precisa ir para a sua avaliação com o máximo de conhecimento possível, certo? E o artigo 5º. Vamos ler até o artigo 6º, tá bom? Que a gente vai para o artigo 5 lá no slide. O 5º. O município poderá celebrar convênio com a União, com o Estado, com os outros municípios, para a realização de obras de exploração de serviços públicos de interesse que seja comum, certo? Então, o município de Piripiri é vizinho ali com o município de Brasileira, por exemplo. Eles podem, né, não porque eles são vizinhos, mas se eles tiverem um interesse comum, eles podem fazer algum convênio, certo? Um termo de parceria, de convênio, e realizar, né, obras ou exploração de serviços públicos para a população dos 2 municípios. Tranquilo? O patrimônio do município é constituído dos bens móveis e imóveis, né? Os bens móveis, por exemplo, os utensílios que são utilizados nos prédios públicos, as cadeiras, as prateleiras, né? As mesas, tudo isso são partes do patrimônio dos municípios, porque são bens móveis, além dos terrenos, das propriedades, né? Dos imóveis, direitos e ações que de qualquer título lhe pertencem. Tranquilo? Isso aqui é só para a gente ter uma noção do que vai estar na nossa lei. Certo? Vamos lá. Vamos para o nosso slide. Vamos fazer a leitura agora da nossa Constituição Federal. Porque a nossa Constituição Federal vai tratar de pontos importantes que estão relacionados à lei orgânica. A Constituição de 88, ela vai determinar que a lei orgânica do município, ela tem uma forma de acontecer, tem uma forma dela criar-se, dela nascer no mundo jurídico. Como é que vai se nascer uma lei orgânica? Com uma votação em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Pessoal, o professor vai cair na minha prova. Lei orgânica do município, isso no texto da lei orgânica. Mas
mas você vai encontrar. Você vai encontrar isso também na Constituição Federal. E eu vou acompanhar vocês também em direito constitucional. Então, se nós estamos falando de um concurso na seara municipal, é claro, eu quero que vocês estejam atentos aos conteúdos da seara do direito municipal, certo? Então, gravem, estejam aí com lápis, uma caneta, papel, caderno, para vocês anotarem os pontos principais de cada aula, certo? Anotem aí, ó. Para que haja a criação de uma lei orgânica de municípios, deve haver uma votação em 2 turnos, com um interstício, né, um intervalo mínimo de 10 dias, aprovados por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, os vereadores, certo? Que promulgará, atendidos os princípios, né, da Constituição do Estado, ou também da Constituição Federal, certo? Então, se da lei orgânica, a organização dos órgãos da administração de Piripiri, né, ou de Teresina, por exemplo. Vai ter também a relação entre os poderes, poder executivo, poder legislativo, bem como a disciplina da competência legislativa dos municípios, certo? Tranquilo? Anotem esses pontos, gravem esses pontos, porque isso também vai ser de extrema relevância para a sua prova, certo? Vamos lá. Veja que nós encontramos lá no artigo 7º da Lei Orgânica de Piripiri. A soberania do município será exercida. Então, vamos lá. Nós vemos, se não me engano, deixa eu ver qual foi o slide aqui, vou mostrar para vocês aqui. Autonomia política dos municípios. Então, nós temos autonomia e nós temos a soberania. Cada um tem a sua característica. Um município, ele pode ser autônomo, mas ele não pode ser soberano. Quem é soberano? Soberano é a República Federativa do Brasil, é o todo, representado pela União. Então, quem detém poder soberano dentro do Estado brasileiro é a União, os estados, os municípios, até mesmo a União, o Distrito Federal, eles detêm autonomia, certo? Autonomia que é caracterizada aqui, cada um desses pontos. Auto-organização, autolegislação, auto-administração e autogoverno. Tranquilo? E aí nós vamos aqui para o artigo 7º. Por quê, professor? Porque é importante que você leia esse artigo, mas tenha muito cuidado, certo? Tenha muito cuidado, porque quando o texto coloca a soberania do município, ela pode te confundir. Poxa, o senhor acabou de falar que somente a União detém soberania. Sim. Então, esse texto ele foi mal colocado, vamos dizer assim. Professor, está errado. Constitucionalmente falando, a palavra, o nome pode trazer, pode fazer menção à União. Mas o texto ele deixa claro aqui, quando a gente vai fazer uma leitura, né, esmiuçada da lei orgânica, na verdade, a palavra soberania aqui está falando mesmo em termos relacionados a eleições, em termos relacionados ao plebiscito, né? A escolha dos representantes, certo? Que é feito de forma autônoma. Lembra do autogoverno? O autogoverno é um dos elementos da autonomia dos entes. E esse autogoverno é que vai trazer o poder dos municípios estarem realizando eleições para a escolha de seus representantes legais. Então, vamos ler soberania aqui em respeito à legislação. A soberania do município será exercida nos termos da lei mediante o quê? Gravem esses 6 pontos. Gravem, anotem, façam o favor de anotar, porque é importante. A escolha de seus representantes através de sufrágio universal, onde todos podem votar, certo? Sufrágio universal.
através do plebiscito, através do referendo, através da iniciativa popular no legislativo, participação popular nas decisões do município e as ações fiscalizadoras da administração pública. Professor, tem que gravar isso, tem que gravar esses pontos, você deve gravar esses pontos, certo? Deve gravar esses pontos, porque você tem que levar isso, certo? Deve levar isso à sua prova. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me encontrar lá no Instagram. Se você disser assim, professor, eu sou aluno do Instituto Lopes, e eu estou com uma dúvida nesse ponto ou nessa questão, se pode me ajudar, não se preocupe. A gente está aqui para contribuir com a aprovação de vocês, certo? E vocês vão ser aprovados. Tenho certeza absoluta que vocês estão no lugar certo, estão buscando conhecimento esse que vai fazer com que você tenha a sua vaga aí garantida ou na Guarda Municipal de Piripiri, ou na Guarda Municipal de Teresina, ou em qualquer concurso que vocês vão estar aí realizando. Tranquilo, pessoal? Tranquilidade? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa leitura. Nós vamos fazer a leitura do artigo 8º. Esse artigo 8º da nossa lei orgânica, vai tratar da competência municipal. E aí nós vamos fazer essa leitura e eu quero que vocês apontem os principais pontos dessa leitura. Porque aqui não tem o que fazer não, meu filho. Você vai ter que ler. Você vai ter que reler, gravar. Porque isso aqui cai em prova. Certo? Isso aqui cai em prova. Vocês têm que ter noção da competência do município quando nós falamos em lei orgânica. Então, vamos lá. Compete ao município. Inciso 1º. Claro, legislar sobre assuntos de interesse local. Assuntos de interesse de dentro do município. Assuntos de interesse que diz respeito aos assuntos próprios de dentro do município. Certo? Essa legislação tem que ser de acordo com cada município. Uma legislação lá no município de Piripiri, sobre o mesmo tema, pode ser diferente do mesmo tema, a mesma legislação aqui em Teresina. Por quê? Porque o problema de lá é diferente do problema daqui, certo? Os municípios é que sabem os problemas dos seus munícipes, dos seus moradores. Inciso 2º. Compete ao município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O que significa isso? Suplementar. A gente suplementa algo. Vocês lembram? Quando vocês tomam alguma medicação, vamos dizer assim, vitaminas que servem para suplementar a ausência de alguma coisa. A ausência de vitamina B, a ausência de vitamina D, a ausência de creatina, a ausência de testosterona no corpo. O que você vai fazer? Você vai utilizar uma substância, um elemento, para suplementar, certo? Para complementar aí o que esteja faltando. Então, essa legislação federal ou estadual, ela se torna ausente, ela se torna omissa. E é justamente nessa omissão que entram os municípios. Os municípios vão suplementar através de uma legislação, certo? Inciso 3º, instituir e arrecadar tributos da sua própria competência. Por exemplo, IPTU. O IPTU é competência municipal, certo? Bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes no prazo fixado em lei. Então, é para tratar dos tributos locais? Sim, mas tem que prestar conta de tudo que entra. Aí a gente vai lá para a lei de responsabilidade fiscal, onde o gestor do município tem que arcar com essas responsabilidades. Certo? Tranquilo? Vamos aqui para o inciso 4º. Instituir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, é competência dos municípios a criação, a instituição, a manutenção, a permanência desse órgão tão importante para a segurança pública do Brasil.
segurança pública dos estados e dos municípios. Tranquilo? Inciso 5, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, entre outros, os seguintes serviços. Pessoal, eu aposto nessa questão aqui. Ponto importantíssimo para a sua prova. Ponto importantíssimo para a sua prova. Concessão de permissão dentro do município de Piripiri só vai acontecer se nós observarmos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pontos. Na hora que você vê na sua prova, ou vê as questões que vocês vão praticar, concessão e permissão. Se você ver, concessão e permissão tem que estar de acordo com com esse inciso 5º. Só vai haver concessão ou permissão se nós estivermos falando de transporte público, né, transporte coletivo, urbano e intermunicipal, né, que terá um caráter essencial. Quando nós falarmos de abastecimento de água e esgoto sanitário, quando nós falarmos de mercado, feiras livres e matadouros locais, quando nós falarmos de cemitérios e serviços funerários, iluminação pública e limpeza pública, coleta domiciliar de lixo e a sua destinação final. Esses tópicos, esses temas, eles podem ser organizados, podem ser geridos, podem ser diretamente pelo município, ou sob o regime de concessão ou permissão, certo? O município ele pode, sim, diretamente prestar o serviço de cemitério e serviço funerário. Ou ele pode, por meio de concessão ou permissão, autorizar que um particular faça isso, certo? Iluminação pública, da mesma forma. Mercado, feiras livres e matadouros, o município pode prestar esse serviço, organizar, mas também eles podem conceder ou permitir que um particular o faça, certo? Tranquilo? Vamos aqui para o nosso inciso 6º. Manter e prestar, com a cooperação técnica e financeira da União, do Estado, programa de educação pré-escolar, ensino fundamental e serviço de atendimento de saúde à população. Então, nós vamos observar tópicos aqui que são até meio lógicos. É claro que o município tem essa competência de fornecer educação básica e saúde. Óbvio e evidente que o Estado, o município, tem essa competência, mas nós estamos lendo para você gravar, certo? Inciso 7, promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal, estadual, certo? Tem alguma dúvida nisso? Não tem. É só, meu amigo, gravar. É só ler novamente e chegar na prova a acertar a questão. Tranquilo? Inciso 8, promover a cultura e a recreação, fomentar a produção e demais atividades econômicas, inclusive artesanal, preservar as florestas, a fauna e a flora, que nós estamos falando de direito ambiental. Vou estar também com vocês na matéria de direito ambiental. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, certo? Nós vamos observar também isso lá na nossa Constituição Federal. Dispor sobre o quê? A administração, a utilização e a alienação de seus bens, certo? Quando o município deseja, por exemplo, vender uma propriedade, então, eles podem, sim, organizar ou uma legislação ou organizar-se para realizar essa venda, por meio de uma licitação, claro. Elaborar o seu plano diretor de desenvolvimento de expansão urbana. O município vai crescendo e o município próprio ele tem que organizar esse crescimento. Não sei se você já veio aqui em Teresina. Aqui em Teresina, quando o município de Teresina nasceu, que era só naquela região central, era tudo bonitinho, as ruas tudo alinhadas, quadradinhas, né? Aí quando chega depois dali já do Marquês, aí pronto. Aí o município, o crescimento aconteceu, mas não foi de forma organizada, né? A expansão urbana aconteceu, mas não teve como o município acompanhar. Vamos lá.
Inciso 14. Prover sempre, com vista ao interesse urbanístico, o ordenamento de seu município, estabelecendo normas para edificação, loteamento, bem como zoneamento urbano. Então, nós vamos ainda, dentro do conteúdo programático, geralmente tem nos concursos da Guarda Municipal, além da lei orgânica, né, do município, nós temos o Estatuto dos Servidores Públicos, que também cai, e nós temos uma outra lei, uma outra legislação, que vai tratar justamente da organização local, concernente, por exemplo, à construção, concernente à limpeza do meio ambiente, concernente à limpeza do lixo, né? A distância entre os muros do vizinho, não tem? Você tem um vizinho aí que construiu um muro, e aí você acha que ele pulou um pouquinho para a sua terra, ele construiu a janela, isso tudo é regulamentado por quem? É pelo município. Então, o município de Piripiri, ele vai organizar, por meio de um ordenamento, estabelecimento de normas para edificação e loteamento. Está aqui no inciso 14, certo? Inciso 15. É exigir na forma da lei, para a execução de obras ou o exercício de atividades potencialmente causadores de degradação do meio ambiente, estudo prévio, aqui nós estamos falando da licença ambiental. Então, o município de Piripiri vai receber a construção de um grande shopping center. Então, é o município, dentro das suas competências, né, na divisão de competências da Constituição Federal e também da Constituição Estadual, eles é quem vão estabelecer a questão da licença ambiental, observando os impactos que são causados por essa construção. Certo? Tranquilo? O que mais, professor? O que mais que o senhor pode estar falando aí acerca da nossa lei orgânica? Aqui, vamos para o nosso 16. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano. O que o município vai regulamentar? Vamos lá. São 5 tópicos que a norma trouxe. 5 tópicos. Quais são? Regulamentar o transporte coletivo, inclusive a forma de sua prestação, terminando ainda o itinerário, ponto de parada e as tarifas. Certo? Compete ao município de Piripiri estabelecer essa legislação. Além disso, determinar os locais de estacionamento dos táxis e dos demais veículos, instituindo, se for o caso, as tarifas, né, respectivas. Fiscalizar e sinalizar os limites das zonas de silêncio, trânsito e tráfego em condições especiais. Geralmente, no entorno de hospitais, né, tem que ter, são consideradas zonas de silêncio. No menos em Timon, zonas de silêncio em locais próximos a creches e hospitais. Não só em Timon, é uma norma geral, é uma regra geral. Tranquilo? Compete também aos municípios regulamentar e disciplinar os serviços de carga e descarga em vias públicas. Geralmente, os problemas dos municípios, né, são basicamente os mesmos em todos os municípios. Aqui em Teresina, nós temos um local que é o centro de Teresina, e que é um grande transtorno para a gente procurar um lugar para parar, para estacionar. Por quê? Porque esses locais de carga e descarga de mercadorias próximos a grandes comércios e centros comerciais causam transtornos. Né? Porque não é em qualquer lugar que você pode descarregar mercadorias, e são os municípios que devem estar regulamentando isso. Tranquilo? E deve também os municípios, no caso Piripiri, sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais e regulamentar a fiscalização da sua utilização. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. Todos esses pontos aqui nós vamos elaborar, nós vamos tirar mais dúvidas quando nós formos para as questões. Certo? Tranquilo? Vamos aqui para o nosso inciso 17, que diz: compete também ao município proceder sob registro a vacinação, a captura, o depósito, o destino de animais, aqui, ó, com a finalidade precisa de erradicação da raiva e outras moléstias de que possam ser prestadores e transmissores, e por infração à legislação municipal. Então,
Sempre você vai ver, anualmente, uma campanha de vacinação contra animais. Contra não, a favor dos animais. Cães, gatos, certo? Mamíferos de forma geral, de criação. E é da competência do município estabelecer as campanhas, certo? Inciso 18. Instituir regime jurídico único para servidores da administração. Esse aqui é bom para vocês, viu? Regime jurídico único para os servidores da administração pública, direta, autarquias, fundações públicas, bem como os respectivos planos de carreira. Tranquilo? No tocante aos estabelecimentos industriais, comerciais e similares e de prestação de serviços localizados no município. Agora vamos lá. Calma, professor, vai devagar. Vamos devagar. Compete ao município de Piripiri, certo? Fazer o quê? Esses 4 pontos aqui, ó. O município de Piripiri, por meio da nossa querida prefeita, compete a ela fazer o quê? Conceder ou renovar a licença de localização, de funcionamento, de instalação, né, de empresas, indústrias e comércios ou prestadores de serviços dentro do município, certo? Compete ao município a licença, ao alvará de instalação, ao alvará de construção, tudo relacionado a isso, compete ao município de Piripiri. Tranquilo? O que mais? Compete ao município revogar essas licenças. Ora, se eles concedem e renovam, eles podem revogar. Certo? Quando é que eles vão revogar? Quando houver algum prejuízo para a saúde, prejuízo à higiene, ao bem-estar social, ao sossego público e aos bons costumes. Compete ainda ao município de Piripiri promover o fechamento daqueles que funcionarem sem a licença ou desacordo com a lei e estabelecer penalidades por infração de suas leis e regulamentos. Que a gente chama do poder de polícia. Os municípios têm sim lá seus poderes de polícia. E não se engane, a Guarda Municipal pode estar participando ativamente dessas atividades aqui, dessas funções. São convidadas, né? São convidadas para estarem participando. Lembra da época da Covid? A Covid ela vai entrar bem aqui, ó. Ela vai entrar aqui. Revogar a licença daquelas cujas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, né? Então, o município atuava mais também nessa questão aqui, e a Guarda Municipal estava bastante atuante naquela situação. Vamos lá, inciso 20. Fiscalizar nos locais de venda direta aos consumidores as condições sanitárias alimentícios, né? Que a vigilância sanitária são instituídas pelos municípios, certo? Vamos lá. Proteger o meio ambiente, combatendo a poluição em qualquer de suas formas. Elaborar os seus próprios orçamentos, ó, seu orçamento, prevendo a receita e fixando despesa com base em um planejamento adequado. Compete também ao município fixar as datas de feriados de dentro do município. Por exemplo, aniversário do município de Piripiri, feriado. Cabe ao município decidir. Cabe também ao município dispor sobre os planos e programas culturais dentro do município, sobre os tratamentos periódicos à pesquisa científica, dispor sobre os planos e programas de desportos, né? A questão do esporte. Dispor sobre a formação de recursos humanos com condições específicas de trabalho e ver programas de construção de moradias e melhoria de condições habitacionais e saneamento básico para as pessoas de baixa renda. Então, meus amigos, meus queridos alunos, cabe aos municípios de Piripiri todas essas competências. É importante que você lembre de cada um. De que forma, professor? De que forma que eu vou lembrar dessas competências todas? É através, meu amigo, da leitura, certo? Você vai ter que ler a legislação. Então, eu vou dedicar aqui esses últimos minutos dessa aula para você lembrar, para você relembrar o que você está fazendo aqui. Nós estamos falando de um concurso público voltado para a área de segurança pública, onde você pode conseguir uma vaga. Lá no município de Piripiri são 100 vagas. No município de Teresina são mais 100 vagas, fora os cadastros de reserva, meu amigo. Então, é uma grande oportunidade. O que você está fazendo aqui?
ouvindo, assistindo essa aula, se você não estiver com um caderninho e uma caneta escrevendo os pontos, você pode estar se prejudicando. Se você não pegar o que você leu e o que você escreveu, e aquilo ali virou a sua anotação, e não revisar suas anotações no final da semana, isso pode se prejudicar. Por quê? Porque o princípio da repetição ela não é só com questão, mas ela é com conteúdo também. Então, numa aula como essa, você pega os pontos principais, os tópicos principais da Lei Orgânica do Município. Eu também falei hoje de Constituição Federal. Aí você pega os tópicos principais, anota num caderno separado só para essa disciplina. E aí, quando for no dia da revisão, porque você tem que ter um dia próprio para revisão, no dia da revisão, você pega o seu caderninho de anotação, aí você vai lá e revisa a matéria. Revisa a matéria. Professor, eu estudei esse material hoje com o senhor, certo? Aí agora eu vou procurar questão. Aí você procura 20, 30 questões da matéria. Ó, acertei tudo, professor. Eu vou acertar tudo lá na prova do meu concurso. Muito bem. Aí a prova é só daqui a 90 dias. Tu vai se lembrar desse conteúdo aqui, meu amigo? Véio? Experiência própria. Minha, né? Particular minha. É difícil você lembrar, viu? Então, qual é o conselho? O que a gente orienta? Que você estude o conteúdo e faça as anotações e guarda a anotação, porque você vai reestudando, relendo esse material. Uma semana, lê o material. Aí quando dá daqui a 15, 20 dias, lê de novo, é dia de revisão, você vai revisar tudo, meu amigo. Quanto mais você revisa, quanto mais você pratica questões, quanto mais você faz questões, quanto mais você erra questões e depois você observa o seu erro, aí mais você vai acertar as próximas questões, certo? Então, eu espero que você tenha absorvido o conteúdo aqui. Nós vamos para a aula de número 2, vou trazer algumas questões na aula de número 2. Vamos continuar na leitura da nossa lei orgânica, certo? Vou trazer questões, tranquilo? E essas questões serão o diferencial, certo? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.